só é relevante em relação à quantidade de trabalho que está sendo investida na procura de contornos ou substitutos. C. Mais importante do que os contornos ou substitutos é a verdadeira natureza do nosso uso dos recursos planetários. Esse é realmente o ponto mais importante no debate em função da capacidade de condução da Terra. Como visto anteriormente, as pessoas do mundo funcionam dentro de um sistema monetário que recompensa a escassez, obsolescência planejada, desperdício, poluição e multiplicidade. O índice de produção no mundo de hoje é incrível comparado com o passado. Com o uso da tecnologia, nós somos capazes de produzir mais com menos pessoas, mais rápido do que em qualquer outra época. Entretanto, devido ao sistema de lucro, existem toneladas de elaboradores produzindo as mesmas coisas para competir no mercado. Seus itens são inerentemente inferiores desde o momento que são feitos, pois o produtor limita a qualidade dos materiais usados para cortar os custos. Já que é um sistema competitivo, o desperdício é incrível, com preciosos materiais sendo usados repetitivamente em produtos inferiores que acabam sendo jogados fora. Além disso, a manipulação do público pela indústria para o consumo de produtos sem utilidade tem aumentado o desperdício. Lembre-se, o sistema monetário só funciona se existe o consumo cíclico. Isso leva ao abuso de recursos. A verdadeira causa da escassez no planeta tem mais a ver com nossa conduta de exploração e desperdícios do que com os recursos verdadeiramente disponíveis. Virtualmente, nenhuma atenção é dada para a conservação ou uso estratégico até que seja muito tarde. Em uma sociedade sã, a matéria-prima do planeta seria consultável. A indústria seria organizada como um todo para produzir em relação ao que está disponível, e cada item produzido seria desenhado para durar o máximo possível, levando à redução da produção industrial e, consequentemente, à preservação dos recursos. 3. Agora, quando se fala sobre produção de alimentos e preservação da água, os mesmos problemas derivados do sistema monetário, de poluição, redução de custos e escassez, vêm à tona. A água cobre 70% da superfície do planeta. Como o processo de dessalinização, podem criar água fresca a partir da água do mar até de fontes levemente salgadas, usando o processo de osmose reversa. Esse é outro exemplo de como a tecnologia tanto faz parte do gerenciamento de recursos, como é um recurso adicional por si só. A ideia de que a água é escassa só é verdadeira em relação aos métodos limitados que nós estamos usando atualmente, junto com a poluição industrial que se segue diariamente. A produção de alimentos também está expandindo conforme o espectro tecnológico, criando vastos novos métodos de cultivo. Por exemplo, a superfície da Terra está, de fato, sendo abusada, com a sua preciosa camada superficial do solo sendo corrompida por métodos agrícolas indiferentes. De acordo com alguns relatórios, nós estamos perdendo essa camada superficial na velocidade de 1% por ano, enquanto a Academia Nacional de Ciências determinou que a terra fértil nos Estados Unidos está sendo erodida pelo menos 10 vezes mais rápido que o processo de reparo do solo. Felizmente, cientistas têm desenvolvido uma nova forma de agricultura sem solo, chamada hidroponia. Esse poderoso novo meio leva a um mar de opções para a população humana, não somente na compensação pelo estrago que causamos, mas também pela expansão da possibilidade de quando e como os alimentos podem ser cultivados. Com a agricultura hidropônica, nós poderíamos, teoricamente, cultivar alimento no meio do deserto, com irrigação apropriada ou instalando mesas de água. Outra possibilidade de produção de alimento que não foi aproveitada inclui fazendas multidecks submergidos no oceano, assim como plantas aéreas. O crucial é que a produção de alimentos só é escassa se nós decidirmos isso. Se nós escolhermos ser inteligentes e estratégicos com nossos métodos de produção, enquanto preservamos o meio ambiente e tornamos total vantagem das invenções científicas, que maximizam nossa capacidade de produção de alimentos, reduzindo métodos ineficientes que levam ao desperdício, o alimento saudável pode se tornar tão abundante quanto a água. As crianças famintas do mundo não estão assim por causa da falta de alimento. É a sua falta de poder de compra, não a verdadeira escassez, que levam às milhares de mortes desnecessárias por ano. Resumo do capítulo 3.
O equilíbrio dinâmico do planeta Terra em relação às espécies humanas não é um sistema rígido. Está em nossas mãos a responsabilidade de manter as coisas em balanço através do gerenciamento inteligente dos recursos da Terra. Se isso for feito corretamente, não há evidência para dar suporte que nós não podemos ter abundância para todos. Os 3 atributos para o gerenciamento são: 1. Conhecer as matérias-primas disponíveis. 2. Trabalhar proativamente para superar qualquer deficiência através de substituições estratégicas. 3. Usar a tecnologia de todas as formas para maximizar a produção de alta qualidade, minimizar o impacto no meio ambiente e superar os problemas em geral. A natureza possui suas próprias leis e é de nosso interesse entendê-las e, de acordo com elas, alinhar nosso comportamento. Nós precisamos estar preparados para entender que o que nós acreditamos ser verdade hoje será atualizado amanhã. Essa é a natureza emergente do conhecimento. Nós aprendemos com os nossos erros. Todos os erros são verdadeiros presentes, pois eles podem nos levar a um nível mais elevado de entendimento. O método científico, com sua base de pensamento lógico, provas evidenciais e testáveis, é a filosofia guia que tem resolvido problemas e melhorado a qualidade de vida da humanidade. Capítulo 4. Os meios para a evolução social. O que desejamos? Como chegaremos lá? Que ferramentas são necessárias? Nossos valores consistem do que achamos importante. Nossas metas, o que nos é valioso, o que assumimos sagrado, o que desejamos da vida. Valores não são imutáveis e eternos. No entanto, quando ensinados desde jovens com frequência, acabam se perpetuando. A doutrinação tradicional, bem como o patriotismo e as crenças religiosas, podem formar pilares para a identidade de uma pessoa que se torna de difícil superação emocional. O fato é que valores humanos são determinados pelo ambiente. Se pegarmos uma criança recém-nascida de uma família classe média norte-americana e a colocarmos no Oriente Médio com uma família árabe de crença islâmica, essa criança muito provavelmente cresceria falando árabe e se tornaria muçulmana, adotando os valores tradicionais que teriam sido ensinados pela família e cultura social. A maioria de nossos valores tradicionais foi definida há muito tempo atrás. Por exemplo, a Bíblia diz: comerás o teu pão com o suor do teu rosto. E se a sociedade não exigisse que trabalhássemos por dinheiro, como esse valor poderia permanecer válido? A verdade é que os valores se tornaram ultrapassados, assim como o conhecimento e tudo mais. Levando em consideração as últimas descobertas da ciência, a maioria dos valores da sociedade parece estar desatualizada há milhares de anos. Com isso colocado, vamos parar agora por um momento e decidir quais são nossas metas, tanto as pessoais como para a sociedade. O movimento Zeitgeist, assim como o Projeto Vênus, possui um conjunto de valores sociais e metas que sentimos serem críticos para a sustentabilidade da espécie. Metas: ar e água limpos, alimentos nutritivos, abundância material, meios de transporte rápidos, eficientes e ecológicos, educação relevante, saúde pública, o fim das guerras, liberdade pessoal, o ambiente que permita a constante melhoria de nossas habilidades, redução do estresse e redução do crime. Essas metas sociais estão longe de serem complexas ou irracionais. Na verdade, muitos perceberão que filósofos religiosos e seculares vêm poeticamente tentando resolver essas questões há milênios. Métodos. Agora que temos nossas metas básicas definidas, precisamos pensar sobre os métodos a serem utilizados para alcançar esses objetivos. Sem equívocos, o método científico é a ferramenta mais poderosa que conhecemos. Observação, lógica e testes há muito tempo triunfam sobre a superstição, intuição e metafísica. Nas palavras de Carl Pearson, não existe atalho para a verdade, nem maneira de ganhar conhecimento sobre o universo, exceto através do método científico. Foi o uso inteligente dos métodos da ciência que trouxe tudo o que nos ajuda no dia a dia. A aplicação da ciência para a organização mundial como um todo é o próximo passo da nossa evolução. Veja o capítulo 3 para maiores detalhes sobre a metodologia científica. Ferramentas. As ferramentas materiais necessárias para alcançar nossas metas vêm do uso humano de tecnologia. De um simples martelo a uma usina de produção totalmente automatizada, a invenção tecnológica continua a facilitar os métodos de produção.